pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Transforma Podcast. Eu sou a Rebeca Pacheco. Eu sou o Noah. E nós estamos aqui com a Marina Sulzbach, que ela é advogada com experiência em atuação em direito das mulheres de pessoas LGBT+, professora na especialização de direito LGBT+, da Verbo Jurídico e pós-graduanda em direitos humanos. Então, Marina, me diz aí, quem é você? Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Marina, eu sou advogada, atuo, em casos de direito LGBT+, e também em caso de direito das mulheres, principalmente ali com situação de violência. Sou uma grande apaixonada por direitos humanos, acho que esse é o meu rolê aí na vida da advocacia, trabalhar para isso, trabalhar em favor disso. Também estou cursando uma pós-graduação em direitos humanos e também sou professora em uma especialização de direito LGBT+. Incrível! E conta um pouquinho pra gente como que chegou essa demanda na sua vida, como que isso aconteceu? Eu entrei na faculdade em 2014, e eu sou do Rio Grande do Sul, eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e na URGS existe um projeto que se chama SAJU, que é o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária, e eu logo no primeiro semestre entrei nesse projeto, que queria entrar nesse projeto, eu fui lá na apresentação dos grupos, porque o SAJU ele é dividido em diversos grupos. Tem um grupo de direito do consumidor, um de direito de família, um de direito da criança e do adolescente, e tinha um grupo de direitos sexuais de gênero. E aquelas pessoas, assim, elas já me chamaram muito a atenção, porque eram pessoas muito fora do padrão do direito. E eu olhei e pensei, acho que eu me identifico com isso aqui, acho que eu vou dar certo aqui. E fiquei com muita vontade de aprender sobre aquela matéria, então ingressei nesse grupo, que é o G8 Generalizando, chama. E o G8 ele trabalha justamente com direitos LGBT+, e também com direito das mulheres. E no G8, nessa época, quando eu entrei em 2014, a gente estava com uma demanda muito grande de retificação de nome de pessoas trans. Retificação de nome e de gênero, retificação do registro civil de pessoas trans. E o G8 ele criou um projeto antes, da minha existência dentro do grupo, já existia esse projeto, que é o Direito à Identidade. É um projeto que ele foi feito em parceria especialmente com a ONG Igualdade, aqui do Rio Grande do Sul, em que a ONG captava, pessoas que tinham vontade de retificar o seu nome e nos mandava essa lista e a gente, então, entrava com essas ações. E a ideia do projeto era realmente a gente entrar em massa com ações no judiciário, para dizer, olha aqui, judiciário, a gente tem uma demanda real, não é uma ou outra pessoa que quer retificar o nome. A gente tem 30, a gente tem 60, a gente tem 80 pessoas querendo retificar o nome. A gente precisa que o Estado nos responda essa demanda, Então a gente entrava com essas ações, foi assim que eu entrei no mundo da retificação de nome, principalmente, ainda na época da necessidade de processo. E era um projeto muito legal, era um projeto que a gente conseguia, imagina, a gente mudava muito da vida das pessoas. Acho que foi mais ou menos assim que eu entrei nessa história. E hoje, como advogada, daí formada, e aí já vamos dar spoiler já do nosso podcast, que não precisa mais entrar com o processo, mas daí já com essas novas demandas, tem então pessoas que vêm me procurar para ajuda mesmo nessa nova forma de realizar a retificação. Apenas isso, Fazendo um trabalho super incrível, uma militância... Exato, incrível, gente. Apenas isso, ainda modesta. Melhorando a vida de todo mundo. Exatamente. Mas, Marina, e qual a importância do nome? Explica um pouquinho pra gente poder entender, como que acontece esse processo. Porque, assim, quando a gente fala de nome... É uma coisa muito banal, é uma coisa muito simples, assim. Uhum. Então, a gente não está acostumado a ter esse tipo de demanda, a ter esse tipo de processo, de passar por esse tipo de procedimento. Então, assim, qual é a real importância do nome? Pois é, isso é uma coisa que é engraçado, porque realmente eu acho que nós que somos pessoas cis, a gente não se dá conta da importância do nome. Hoje mesmo, agora a gente começou aqui essa conversa, tu disse, a gente tá aqui com a Marina, ela é advogada, a Marina é o nome que me identifica, quem eu sou, qual é a minha individualidade dentro de todas as minhas relações, das mais íntimas até as mais públicas, a minha relação com o Estado, do meu documento, do nome da conta de luz que vem para minha casa. O meu nome é muito importante, meu nome me identifica, o meu nome fala quem eu sou. E aí,
Além disso, a gente tem toda uma questão jurídica, né? Do nome ser um dos direitos da personalidade, de ser um dos direitos que fala bem isso, assim, quem a gente é, o que nós somos, quem eu sou perante o mundo, como o mundo pode me identificar. Então, o nome é uma das formas mais importantes de identificação das pessoas. Sem o nome, quem somos nós, né? Com certeza. É aquela coisa, a gente não dá tanta importância quando é algo tão simples pra gente, mas pra outra pessoa pode não ser. Sim, super. Eu acho também que quando a gente reconhece o nosso nome, né? Quando a gente escolhe o nosso nome, a gente já tem uma grande identidade. Então, ter aquilo documentado, quando a gente recebe, eu vejo amigos meus que fizeram a retificação, recebe a certidão de nascimento, né? Com o nome mesmo que escolheu e ver aquela felicidade, não é somente a forma de a gente se expressar e falar assim, eu me chamo Noah, por exemplo, mas ter aquilo realmente comprovando e ter noção que não vamos passar mais para nenhum constrangimento já leva a importância de como é legal e importante a gente ter a retificação dos documentos, né? E talvez aí um passinho antes da retificação, é legal a gente pensar no nome social também, né? Enquanto uma categoria e uma forma de utilização de nome pelas pessoas trans. E não só pelas pessoas trans, porque eu estava pensando também esses dias. Bom, nome social é aquele nome com que a pessoa ela não é registrada, mas é um nome com que ela se identifica, né? E aí também jogar aqui uma reflexão para o mundo, que é de como os nossos nomes são binários, né? Porque na realidade a necessidade de retificar o nome vem disso. Como que pode eu me chamar Marina e eu ter uma identidade masculina? A gente também constrói as identidades a partir do nome. Mas, enfim, isso é uma situação que a sociedade nos coloca e a gente não tem que julgar absolutamente ninguém que quer retificar o seu nome para adequar ele, então, com a sua identidade. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o nome social, então, surge justamente para suprir essa necessidade de, bom, eu tenho um nome que no registro eu não me identifico, então eu vou passar a utilizar outro nome socialmente, meu nome social, o nome com o qual as pessoas me conhecem. E aí o nome social, ele é uma coisa muito atrelada ali à transexualidade, né, à travestilidade. Porque quando a gente vai falar de pessoa cis, é o apelido notório, algo assim. Que aí é tipo a Anitta, né? A Anitta não se chama Anitta, a Anitta se chama Larissa. É a Xuxa, é o Pelé, é o Lula. São nomes que a pessoa, ela acabou ficando tão conhecida pelo apelido dela, que é como se fosse esse nome social também, né? É como ela é identificada. Mas é claro que para pessoas trans a gente sempre tem que inventar um nome novo, e aí é o nome social, então. E, Marina, como que a gente faz para adquirir esse nome social? Como que a gente coloca no nosso documento isso? Onde ele pode ser utilizado também? Assim, ó, o nome social, ele... primeiro, né, o nome social é uma autodeclaração da pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa decide que ela não quer mais ser chamada de fulano e sim de fulana, beleza, é a autoidentificação dela. Provavelmente ela vai ali no Instagram dela e vai mudar o nome dela no Facebook, os amigos vão começar a chamar ela daquele jeito. E aí é isso. Mas aí começou a surgir a necessidade de que o nome social constasse em algum documento, né? De que existisse algum documento. E também começa a ser uma reivindicação das pessoas trans de que eu quero que meu nome social conste nos documentos, né? Eu não quero que meu nome de registro conste. E aí, muito no passinho de formiguinha, algumas instituições começam a resolver essa questão. E aí, puxando aqui para o meu estado, Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a emitir as carteiras de nome social, né, que é uma carteira que vai o teu RG, vai teu CPF, eu acho também, acho que eu até tenho aqui uma cópia dela, vai teu CPF, eu acho também, com o nome social. Mas uma coisa que eu ouvia muito na época das gurias que iam retificar nome, das pessoas, enfim, que iam retificar nome, elas diziam que essa carteira acabava sendo mais uma forma de preconceito do que uma forma de inclusão. Porque imagina, chegava a pessoa com uma carteira totalmente diferente, que ninguém nunca tinha visto, e aí ficava, fulano, vem cá ver, olha essa carteira nova, nunca vi, olha aqui. Daí no fim virava uma grande algazarra, assim, o tal da carteira de nome social. Outros estados também foram criando leis depois, né, depois de 2012, para também permitir a emissão dessas carteiras. Mas uma coisa legal que a gente tem são alguns estados que hoje já emitem o RG com a possibilidade do campo de nome social. Não sei se vocês sabem disso
Talvez sim, Eu, talvez não. eu já havia visto com um nome, mas não necessariamente era de uma pessoa trans, era só de uma pessoa que o nome dela ela achava ofensivo e ela estava querendo mudar, né? Estava no processo, e aí ela já havia optado por colocar o nome social no RG. Mas essas outras de carteira, de tudo mais, eu não sabia. Uhum. Eu sei que no Rio, em São Paulo e no Paraná, eles já emitem o documento de identidade com esse campo, que são umas carteiras novas que agora, na realidade, não é só o nome social que foi incluído, inclui tipo sanguíneo, doação de órgãos, coisas, várias informações, assim. E o CPF também pode ser emitido com o nome social, essa é uma informação que nem todo mundo sabe. Aqui normalmente a gente usa o CPF do próprio RG, né, do próprio documento de identidade. Mas aquele cartãozinho do CPF, ele também pode ser emitido com o nome social. E a carteira de trabalho, teoricamente, é para estar rolando a carteira de trabalho com o nome social também. Foi um acordo que firmaram, acho que ano passado, se eu não me engano. Foi ano passado, foi agosto de 2020. E era para estarem emitindo carteiras de trabalho com a inclusão do nome social, mas eu ainda não vi. Não vivi essa emoção ainda, então não sei se é real, se é verdade esse bilhete. Não sei ainda. Ah, e essa da carteira de trabalho para mim é nova. Eu só sabia mesmo do RG, porque eu já tinha visto, né, de uma colega, mas. Então, assim, né, a gente está caminhando a pequenos passos, mas essa mudança está vindo. O único ponto ruim que às vezes eu vejo é o que você já havia dito, é de usarem isso como um ponto a mais de discriminação, né? Porque é muito complicado. Às vezes, mesmo quando já tem toda a retificação, já tem tudo feito, ainda há o preconceito. Então, quando tá lá o nome social, a pessoa, não vi, não sei o quê, eu quero ser chamado de alguma forma. Nós já tivemos outros entrevistados que eles falaram que já passaram por situações assim, sabe? Mesmo no processo de retificação, mesmo mudando mas não tinham mudado na chamada. A gente tem também isso, assim, alguns lugares que, independentemente de tu ter a carteira de nome social ou não, né? Alguns espaços que permitem o uso do nome social. A gente tem um decreto que ele é federal, de 2016, que fala que dentro da administração pública ali, federal, das autarquias, das fundações, enfim, a pessoa tem direito ao uso do nome social, se ela quiser. Então, por exemplo, aqui na universidade, aqui do Rio Grande do Sul, a pessoa tem direito a utilizar o nome social na chamada, em alguns desses documentos. Claro, os documentos oficiais, tipo o diploma, ele vai vir no teu nome de registro. Mas esses documentos internos, tem que usar crachá, o cartão da universidade para ingressar no RU da universidade, sei lá. Tudo isso pode vir com o teu nome social. E aí alguns estados também têm as legislações específicas disso. E a gente vê muito na rede de ensino, a gente vê vários lugares que a rede de ensino tem esse espaço de campo do nome social. Mas é como tu disse, né, Rebeca? Tá ali. Se as pessoas vão efetivamente respeitar isso, aí já são outros 500. A gente espera que sim. Pois é. E o pior é que todos os relatos, assim, acho que 90% dos relatos que a gente ouve é de discriminação por parte de, vamos dizer assim, de pessoas com uma hierarquia maior, sabe? Não são os alunos. Os alunos, normalmente, eles acolhem mais, são mais tranquilos, pessoas amigas, tem aquela rede de apoio. Mas tem professores não, que são preconceituosos, que tratam mal. E é muito difícil, sabe? Porque assim, a gente está numa instituição de ensino, a gente espera o quê? Empatia, um local de apoio, um local de acolhimento. Mas não, é o contrário disso que eles recebem, né? Se sentem como um ponto fora da curva, como assim, você não, um sentimento de não pertencimento. Então isso é muito ruim, assim, eu fico pensando o que a gente pode fazer para mudar isso, porque assim, conscientização, até as outras pessoas defendem, os próprios alunos mesmo, os próprios colegas, mas tem professores, tem outras pessoas que não respeitam, então a gente fica muito complicado. Sim, sabe que tem um advogado que é o Paulo Iotti. O Paulo Iotti é o bambambam do direito LGBT, assim, o Paulo Iotti está metido, todas essas decisões aí que aconteceram no mundo, o Paulo Iotti estava lá. E o Paulo Iotti, ele fala assim, gente, não adianta eu me esguelepar para conseguir criminalização da LGBTfobia, conseguir retificação de nome.
a gente tem que conseguir tirar essas coisas do papel. Eu preciso de vocês que estão na ponta, né? Vocês, réis advogadinhas, tipo eu, que estão na ponta, que estão trabalhando ali, para insistir, não, eu quero que isso aqui aconteça. E aí é mais ou menos nesse sentido, né? Não adianta a gente ter tido uma luz do infinito de um dia sair uma lei estadual dizendo que naquele estado a rede de ensino tem que aplicar o nome social e não aplicar. Então a gente tem que, e aí, claro, cada um dentro do seu setor, assim, da sua profissão, de onde atua e como atua, bater o pé para que essas decisões, essas leis, elas saiam do papel e a gente consiga efetivar esses direitos, né? Com certeza. Eu acho que a gente está conseguindo caminhar, mas precisa ainda de muita luta, de muita militância, de bater mesmo de frente, né? E de não aceitar, porque quando a gente aceita, a gente está dando espaço para aquilo acontecer de novo. E quando a gente bate de frente, luta pelos direitos, grita, né? De alguma forma, a gente chama atenção. É aquela coisa, às vezes o agressor ele pisa, né? Um passo para trás, ele dá um passo para trás, às vezes não, mas a gente não pode deixar baixa, né? A gente não pode deixar por isso mesmo. E Marina, você estava falando que você, né, na época da graduação, entrava com várias ações, né, para retificação de nome. Então, como que era feito esse processo? Como que acontecia tudo isso, né? Antes, né, antes de 2018, qualquer pessoa que quisesse retificar o seu nome, principalmente, né, pessoas trans que quisessem retificar o seu nome, era necessário que elas entrassem com uma ação no judiciário. Então, entrassem com um processo no judiciário, pedindo para retificar o seu nome. Nada pode ser mais ridículo do que isso, tu ter que pedir autorização para um juiz que nunca te viu na vida para tu alterar o teu próprio nome. Mas, enfim, era assim que funcionava a nossa vida antes de 2018. E aí, esse processo, ele era muito constrangedor, assim, quase, a gente pode falar. Porque era uma ação. E aí eu posso falar da minha experiência, né? A gente entrava com uma ação, fazia a inicial que a gente chama, que é esse documento inicial que a gente entra com o processo. E aí a inicial era basicamente falando assim, oi, tudo bem, seu juiz? Olha só, essa pessoa aqui, ela nasceu com esse corpo aqui, mas ela é uma pessoa trans. A gente explicava o que era uma pessoa trans, né? Na realidade, depois a gente começou a se dar conta que a gente nem deveria fazer isso, entendeu? Porque a gente só queria retificar o nome. Era muito constrangedor ficar explicando para o juiz que era uma pessoa trans. Mas a gente falava, essa pessoa é uma pessoa trans, ela nasceu assim, ela tem esse nome, mas ela não se identifica com esse nome e ela quer retificar o nome dela. Porque sim, a resposta tinha que ser essa, porque sim, mas não, aí a gente, de muita boa vontade, porque, né, tem que ser muito legal com os juízes aí do mundo, a gente dizer porque ela não se identifica com esse nome, porque ela é conhecida socialmente por outro nome, porque a identidade dela não corresponde com o nome. A gente falava várias coisas que até, na verdade, hoje, olhando, assim, pode até ser um pouco errado e transfóbico, assim, né? Mas como a gente estava dentro do judiciário, e às vezes, eu não sei, assim, se pessoas que não trabalham dentro do judiciário têm noção do quão difícil é atuar em processos de direitos humanos, e porque tu tem que mastigar o negócio, desenhar e tornar muito, muito desenhadinho para a pessoa entender o que está acontecendo. Então a gente entrava com a sessão falando isso, contando essa história, falando, então essa pessoa quer mudar o nome dela, né, porque esse nome que ela tem no registro hoje não faz sentido. E aí, o lugar que eu atuei, que é aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu sei que era um lugar muito legal de atuar. Era um lugar em que as coisas davam certo. Eram bem menos transfóbicas do que eram em outros lugares do Brasil. Porque aqui, o que o juiz nos pedia normalmente, o juiz ou o Ministério Público também atuava nesses processos, atuava como fiscal da lei, né? É muito importante fiscalizar a mudança de nome de pessoas trans, por algum motivo. Ou o Ministério Público ou o juiz pediam coisas do tipo, junta foto dessa pessoa pra gente ver que essa pessoa é trans. Verdade, não tô brincando, é sério, a cara do Noah, no teu podcast, gente, a cara do Noah. Era assim, junta foto pra gente ver, porque assim, bom, se tu quer mudar o teu nome pra feminino, tu tem que ser muito feminina. Olha aí, ó, a transfobia aqui, ó, no estereótipo, na loucura do estereótipo. Tu, né, mostra que você é uma mulher, então. Me mostra que você é reconhecida mesmo socialmente. Então, junta crachá do teu nome, junta o teu e-mail, a tua conta do Instagram para mostrar que tu te identifica com esse nome.
Tinha um que pra mim era o ápice, que eram as certidões, a pessoa tinha que levar. E aí, assim, né, gente, as loucuras é que nunca existiu esses requisitos, são requisitos que eles foram sendo criados pelo judiciário e os advogados, coitados, enlouquecendo, querendo retificar o nome das pessoas. A gente ia, tá? A gente tem que preencher isso. Tinha que juntar 3 certidões, 3 declarações de pessoas dizendo que o Noah está em... Gente, pena que é um podcast, tá maravilhoso, as caras do Noah estão maravilhosas. Gente, tô horrorizado aqui. Vê, menina, as coisas que a gente passa, entendeu? Advogado sofre desse Brasil. A gente querendo fazer uma coisa decente, a gente tinha que se expor ao ridículo. Se dobrar em mil. Daí tinha certidão, essas declarações com firma reconhecida em cartório, dizendo, eu declaro que conheço fulano com tal nome. Eram 3 certidões que a gente tinha que juntar disso. Mas, assim, era menos transfóbico. Vejam bem, esse era um processo menos transfóbico, assim, porque tinha processos que tinha audiência. Tinha que levar a pessoa até o juiz para mostrar que ela era trans, enfim, que ela, sei lá o que ele queria ver. E aí, uma das coisas que a gente enfrentou muito no judiciário aqui, né, aqui de Porto Alegre, foi a questão dos laudos. E aí teve uma época também que teve um surto coletivo no judiciário que eles pediam os laudos comprovando a transexualidade. Só que o que acontece, né? Quando a gente entra com uma ação de retificação, e aí se eu sou uma pessoa cis, que eu tenho um nome que é ofensivo, o que eu ia ter que comprovar, né, nessa ação? Eu ia ter que comprovar que meu nome é vergonhoso, né, vexatório, que é incômodo que eu seja chamado de... Tipo, meu nome é Marina Silva, né? Vocês pegaram que eu tenho esse sobrenome. Então, na época ali das eleições, era Marina Silva, uma grande piada. Se isso fosse um grande problema, eu poderia entrar com uma ação dizendo, eu quero mudar meu nome porque esse nome me incomoda. E aí eu ia ter que provar que esse nome me incomoda. Ponto. Não tem nada a ver eu ter que provar que a pessoa é trans. Tem nada a ver. A gente não sabe até hoje o que aconteceu. São esses pequenos passinhos que a gente vai vendo várias coisas bem transfóbicas, assim. E aí teve esse momento que se pedia, então, esses laudos, e eram laudos que comprovassem a CID, da época que transexualidade era considerada uma doença, dizendo que a pessoa tinha aquela CID. E aí foi uma grande luta, né, do grupo que eu tava, do G8, de convencer que isso não existe. Daí a gente conseguia fazer pareceres psicológicos. Era menos pior. E a gente fazia um parecer super simples, né? A gente, as psicólogas e os estudantes de psicologia do grupo faziam um parecer super simples, só pra gente entregar alguma coisa pro juiz, dizendo, sim, tá, essa pessoa é trans. Legal. É isso, parabéns. É isso. Desculpa, me exaltei. Eu me irrito muito. Gente, mas é muito constrangimento, meu Deus, porque a gente só quer o nome, então a gente já passa por maior burocracia de se reconhecer, de dizer para as pessoas, né? Aí agora eu quero trocar e eu ter que provar realmente que esse nome me pertence, que ele é minha identidade. Então, nossa senhora, gente, é muita burocracia. Mas depois, claro que graças a Deus as coisas mudaram bastante, né? Mas diz um pouquinho pra gente, assim, o que mudou, né? Depois que saiu a decisão do STF, desculpa. O que mudou, o que melhorou, né? O que ajudou a nossa comunidade a ser reconhecido, né? A ser visto. Uhum. Bom, essa questão vai até o STF. Uma das coisas que é levada até o STF é a questão de uma mulher trans de um homem trans daqui do Rio Grande do Sul, que ele queria retificar o sexo, né, também, no documento ali, a parte do sexo. O juiz negou, foi para o Tribunal de Justiça, então foi para o segundo grau. O segundo grau também negou, tudo com a justificativa de que ele não havia feito cirurgia, então que não poderia colocar a alteração do sexo. E aí, essa é uma das coisas que sobe até o STF, tá? Do que é analisado lá no Supremo Tribunal Federal, lá no STF, a gente, então, tem uma decisão muito histórica de que pessoas trans podem alterar o seu nome administrativamente, diretamente no cartório. E aí a gente ignora, então, toda essa parte constrangedora que eu contei para vocês, ela ficou lá, vamos esquecer isso, não existe mais na nossa vida, não nos pertence mais. A partir de 2000... graças a Deus. A partir de 2018, então, as pessoas trans, elas vão até o cartório e elas pedem, então, a retificação de nome, elas autodeclaram o seu nome. É para ser tudo muito simples, muito tranquilo. Vou lá,
e tal, com meus documentinhos, minha postinha de documentos, peço minha retificação de nome, e enfim, é pra dar certo, pode retificar o sexo também, e é pra ser tudo mais tranquilo, assim. Então, o objetivo dessa decisão do STF foi isso, né, e o resultado dessa decisão do STF, também foi esse. Tornar tudo mais simples e poder ser administrativamente. Não precisa, então, mais que um juiz diga quem tu é, tu pode tu mesmo dizer quem tu é. Além disso, parar, né, de impor os estereótipos, porque, assim, o corpo da pessoa não tem nada a ver com como ela se identifica, não tem nada a ver com o gênero dela. Então, existem pessoas que passam por esse processo, né, de retificação, mas elas não necessariamente querem fazer alguma mudança corporal. Elas não necessariamente querem, agora eu sou um homem trans, eu quero barba, eu quero cabelinho bonitinho, eu quero, blusinha social, não sei o quê, todo o estereótipo de como um homem deveria se vestir, ou uma mulher. Não, mas você ainda tem barba, você não vai fazer depilação a laser, alguma coisa assim. Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? E me deixa, assim, muito indignada ouvir esses seus relatos, as suas experiências, porque, assim, no local que deveria promover a justiça, deveria promover a igualdade, é um dos lugares que ainda estão mais sendo transfóbicos, é onde está a raiz do problema, e você fala assim, por que a sociedade é assim? Aí você vai na justiça, que deveria, né, facilitar a vida das pessoas, e não, ela está te constrangendo mais, ela está te humilhando, e você tem que fazer o quê? Ainda implorar para ela poder fazer uma coisa que é só mudar o seu nome, que é de direito. Sim, que é um direito mais intrínseco da própria pessoa, né? A pessoa tem que ter o direito dela se autodeclarar e pronto, e ninguém tem nada a ver com isso, e ninguém tem que dar autorização para ninguém, é como se o juiz tivesse a varinha de condão de dizer quem é e quem não é. Exatamente. Então agora a gente não precisa mais de advogado para realizar essa alteração. Não, gente, não precisa mais de mim, não precisa mais de mim, não precisa mais de advogado. Essa retificação, não, graças a Deus, não precisa mais de mim, me contratem para outra coisa. Retificar nome, vocês vão de boa, tranquilo, sozinho. Agora a pessoa, ela mesma vai lá e faz a retificação, não precisa de advogado, não precisa do Papa, não precisa de ninguém. É só a pessoa ir lá e faz a autodeclaração dela e faz a retificação. Se exigirem advogado, tá errado isso aí. Faz barraco, tá errado. Chama a polícia. Chama a polícia. Não, pode me ligar, que daí eu faço um barraco, porque o advogado faz barraco. Pode deixar, é contratado pra fazer barraco. Não me deixarem. Eu tenho uma advogada, hein? Advogada, meu amor. Eu vou ligar pra minha advogada. Bom, pode falar, eu adoro. E Marina, depois que a gente faz a retificação no cartório, qual é o procedimento, qual é o próximo passo? Depois que faz a retificação, teoricamente, tá? Porque assim, o que aconteceu? Eu dei um pulo no universo aqui, ignorei uma informação. Depois que saiu a decisão da STF, alguns meses depois, saiu o provimento do CNJ, tá? O provimento número 73. Esse provimento é onde tem tudo, onde tem como fazer o procedimento, onde que tu tem que ir, quais documentos tu tem que levar, enfim, tem tudo o que precisa ser feito, tá escrito ali naquele provimento. E nesse provimento, uma das coisas que ele prevê é que logo que é feita, então, essa retificação, porque o que é a retificação? A retificação é a alteração da certidão de nascimento da pessoa. Porque quando a gente certamente não se lembra, no caso, né, mas quando a gente nasce e ganha certidão de nascimento, é a partir desse documento que a gente faz os outros. Então, com a minha certidão de nascimento, eu faço minha identidade, eu faço meu CPF, eu faço outros documentos, né? Então, é isso. A pessoa que retifica o nome, ela vai receber uma nova certidão de nascimento. Teoricamente, o provimento diz que é para o oficial lá do cartório oficiar os órgãos de identificação, tipo de RG, CPF e tudo mais. Mas, assim, o que eu indico para a pessoa que provavelmente vai ser a coisa que vai dar mais certo? Pega essa certidão de nascimento e finge que tu tá nascendo de novo, tu vai lá e tu vai fazer todos os teus documentos de novo. Tu vai fazer teu CPF de novo, teu RG, e provavelmente tu vai fazer aos poucos, porque tudo isso tem que pagar, essas desgraças. Mas aí tu vai fazer teu passaporte, tua carteira de trabalho, vai alterar teu nome no banco, vai alterar teu nome na conta de luz, e assim tu vai com essa tua certidão de nascimento.
É isso aí. Eu preciso ir exatamente, tipo, no cartório que eu fui registrado, tipo, pra fazer essa troca, eu posso ir mais próximo de onde eu moro no momento. Tu pode ir no cartório mais próximo, tá? Essa é uma pergunta que acontece bastante. O que acontece, tá? A certidão de nascimento, ela tem que ser alterada no teu cartório. Isso é certo, porque é onde ela está. Só que os cartórios, eles se comunicam entre si. Então, teoricamente, também teoricamente, tu tem o direito de ir num cartório, no cartório mais perto aí da tua casa, e falar, olha, eu quero retificar o meu nome, mas a minha certidão não tá aqui, tá em outra cidade. O que vai acontecer de diferença, tá? Se eles forem muito legais e entenderem que existe um provimento que eles têm que cumprir, se eles não cumprirem, tu fala, vou ligar pra minha advogada, porque a minha advogada disse que eu posso fazer isso. Mas se eles forem muito legais e deixarem, uma coisa que tem que pensar é que tem uma taxa, tá? Essa emissão, esse trabalho do cartório tem uma taxa. E aí, quando vai mexer com 2 cartórios, tu vai pagar a taxa dos 2 cartórios. Então, às vezes, para algumas pessoas é mais interessante pegar um ônibus e ir até o lugar que é, do que pagar essas 2 taxas do cartório. Então, o que eu indico é sempre dar uma ligada para os 2 cartórios para tu ver mais ou menos quanto que vai sair a brincadeira, para ver se não vale a pena daqui a pouco tu ir até o lugar. Mas os cartórios têm que ter essa comunicação interna e permitir que tu faça isso. E para fazer isso, quais são os documentos necessários? Ah, menina, então, a penca de documento. O provimento esse 73 do CNJ, ele prevê muitos documentos. Eu separei aqui para falar para vocês alguns. Os documentos básicos, aqueles de sempre, tipo as carteira de identidade, passaporte, certidão de casamento, essas coisas. Mas tem mais um monte de outros documentos. Tem mais um monte de documentos, tipo algumas certidões, aquelas certidões civis, certidão eleitoral, certidão, o que mais tem? Criminal, certidão, milhões de certidões, tá? Uma outra coisa que é bom de lembrar é que quem tem processo que esteja ativo, né? Eu tinha entrado com um processo de retificação antes, e agora, nesse meio tempo, mudou, e eu posso alterar meu nome administrativamente. Tem que levar uma certidão de arquivamento do processo. Então, também tem que levar esse documento. Mas, assim, a maioria desses documentos, apesar de ser uma lista bem grande, a maioria desses documentos, eles podem ser emitidos online, né, pela internet, e eles são gratuitos. Tem um documento que é a certidão dos tabelionatos, certidão de protestos dos tabelionatos, que ele é pago. E daí eu sei que em São Paulo ele é R$130, assim, mais ou menos, essa certidão. E aí, algumas pessoas não têm condições de arcar com esse valor, né, logicamente. E aí o que se recomenda é que daí sim a pessoa pode contatar a Defensoria Pública do Estado, né, da sua cidade, ou algum advogado, que vai então fazer a solicitação para que essa certidão seja emitida de forma gratuita. Ah, é legal. Essa Incrível. informação. Assim, agora é claro, menos burocrático, mas também não é tão fácil assim. Mas só pelo fato de a gente não ter que passar por aquele constrangimento todo, pra mim já tá válido. Pois é, o que eu também acho. Eu acho que pra mim, assim, isso é o que mais vale, sabe? A pessoa poder ir lá e alterar o nome. Tá, é um monte. Mas assim, pra tu entrar com uma ação também seria um monte de documentos, sabe? Sim. E aí agora. Só que, claro, como eu disse pra vocês no início, hoje eu atuo em alguns casos que as pessoas. Ninguém é obrigado a ler essa lista e saber de onde é que saiu essa lista e de onde tu acha essas coisas. Então, muita gente acaba procurando advogado para ter pelo menos essa consulta de ter uma ajuda para juntar todos os documentos e a pessoa vai lá e ela mesma faz, assim. Então, acho que talvez o trabalho do advogado ainda exista nesse sentido. Mas eu também acho, Noah, eu acho que a pessoa poder ir lá e se autodeclarar e ninguém precisar dar aval e não precisar ter juiz com varinha de condão dizendo agora você é o que você sempre foi, pra mim isso aí vale tudo. Vale todo o esforço, ônibus para ir nos 2 cartórios, para fazer tudo. Mas, Marina, e a gente precisa de alguma testemunha para assinar esse documento? Porque, assim, né, já tinha aquelas declarações meio mirabolantes de amigos que precisavam declarar que a pessoa, né, era realmente uma pessoa trans e que ela tinha um nome social e tal. Enfim, então isso ainda continua algum tipo de testemunha, alguém que precise estar lá com a pessoa para ela fazer esse tipo de procedimento, ou ela pode fazer tudo isso sozinha? Não, ela pode fazer tudo sozinha, não precisa de testemunha.
Única coisa que eu acho que é legal de falar que um desses documentos, desses vários documentos que tem listados no provimento, um deles é o requerimento de alteração de registro civil. Alguns cartórios têm esse requerimento, que é uma ficha, né? Literalmente uma ficha onde a pessoa vai preencher ali com os seus dados e vai, então, requerer, vai solicitar a retificação do seu nome, alteração do seu nome. Alguns cartórios têm, alguns cartórios não têm, e aí a pessoa tem que ou levar uma ficha, e aí até eu indico a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A ANTRA tem uma cartilha em que elas trazem justamente um modelo desse requerimento. Então, para a pessoa, quando o cartório não vai fornecer esse documento, a ANTRA já tem esse modelo. E aí, o que elas falam na cartilha, e eu, né, de conto agora para vocês, é que realmente é para a pessoa preencher esse documento lá no cartório. Não é para levar preenchido de casa, assim, tem que preencher lá, porque o oficial ele tem que constar que realmente é aquela pessoa, né, que está fazendo o requerimento. Então, tem que só ser feito lá presencialmente, na frente do oficial, mas não precisa de testemunha também. Esse micão a gente já passou. Menos mal, né? Ainda bem. E além desse documento, né, dessa declaração, existem alguns outros tipos de documento que é preciso assinar para fazer essa retificação? Não, é esse aí mesmo só. Esse é para ser, né? Eu já falei pra Em vocês, tese. tudo é em tese, gente, tudo é em tese. Porque direto acontece vários barracos aí, que o pessoal pede umas coisas que não pode. Aí é isso. É sobre isso, né? Acho que melhorou bastante. Então, basicamente, acho que hoje, pelo fato, se eu quiser trocar meu nome, né? Eu também não preciso nem fazer nenhuma mudança corporal para provar isso, né? Pelo que eu entendi, eu acredito que ainda seja assim, realmente. A gente não precisa de nenhum laudo psicológico, ou de psicólogo, ou de comprovando mesmo que, né, eu sou uma pessoa trans, né? Então, acho que essa burocracia mesmo já ficou lá atrás. Apesar que hoje as coisas ainda continuam caminhando de uma forma que seja... Precisa estar tudo documentado, obviamente, né? Mas é uma coisa que a gente consegue ter iniciativa sozinho. A gente não precisa de uma ação, não precisa ter obrigatoriamente uma advogada, né, com a gente trabalhando nesse processo. Então, eu acho que já melhorou muito. A gente já ganhou uma visibilidade muito boa. E, claro, graças aos advogados que estão com a gente também na luta, né? E uma coisa que eu acho que é legal de falar também, que muitas pessoas têm dúvida, muita gente pergunta, e vai ficar registrado lá que eu mudei meu nome? Não, gente, calma, o que é isso, entendeu? Não vai ficar um asterisco aqui, ó, pessoa trans, asterisco aqui, ó. Não, vai ficar, a tua certidão vai ser igual a de todo mundo, todos teremos a mesma certidão de nascimento, vai ter o teu nome, vai ter o teu sexo, tudo certo. Existe uma coisa chamada certidão de inteiro teor. A certidão de inteiro teor, e aí a gente pode fazer uma analogia com um imóvel, por exemplo, que parece que faz mais sentido. Eu tenho um apartamento, eu vendi para outra pessoa, que vendeu para outra pessoa, e a gente tem nessa certidão todo o histórico daquele imóvel. Nós também temos essas certidões, as certidões de inteiro teor. Nessa certidão de inteiro teor, sim, vai ficar registrado que tu teve uma alteração. Se eu hoje casar com meu namorado e quiser botar o sobrenome dele, vai ficar registrado que antes eu não tinha aquele nome, que eu alterei meu sobrenome também. Então, todos podemos ter certidões de inteiro teor, mas não é todo mundo que pode acessar a tua certidão de inteiro teor. Tem que ter uma decisão judicial, tem que ter algum motivo muito, muito motivado mesmo, para as pessoas quererem acessar essa certidão. Então, assim, não fica preocupado, porque real tua certidão vai ser igual a de todo mundo, não vai ter nenhuma coisa, porque também teve um surto coletivo uma época, também rolou esse surto no Tribunal de Justiça, de botar que a pessoa era condição transexual, tá? Rolou esse surto. Mas tudo bem, a gente superou, a gente passou por essa onda aí, ela ficou lá atrás também, isso não acontece. Vai estar lá só o teu nome, só o teu sexo, tudo certo, tudo tranquilo. E só a certidão de inteiro teor, que a pessoa tem que ser muito da metida e conseguir que um juiz dê uma decisão para ela ir olhar. Isso não vai acontecer também, não entre nessa paranoia, tá tudo certo. E Marina, a gente pode, né, quando for fazer essa retificação, mudar só o nome, pode mudar o sobrenome, pode mudar só o gênero, se a pessoa não quiser mudar o nome também. Como que pode ser feito? O sobrenome não pode mexer, tá? O sobrenome é treta. Quando a pessoa quer mexer no sobrenome, é ação judicial mesmo, e é ação treta, porque é sempre treta. Sobrenome, a gente é apegado no sobrenome, uma coisa que eu não sei nem explicar. Que às vezes tem, né, tipo assim, o meu pai me abandonou e eu não quero ter o sobrenome do meu pai. E aí, gente, é uma luta no judiciário pra tu conseguir
tirar esse sobrenome. Então, assim, sobrenome normalmente é treta. É treta certo. Não dá para retificar administrativamente. Dá para tu retificar só o nome, sim, e manter o teu gênero, o teu sexo ali do registro. Eu falo sexo porque literalmente é o que está escrito, né? Não me entendam mal, pelo amor de Deus. É porque literalmente é o que está escrito na certidão. Dá para retificar só o sexo, dá para retificar só o nome. Muitas vezes, o que eu já mais ouço, assim, são pessoas não binárias que, tipo, tanto faz o que tá ali no sexo delas, então elas querem só retificar o nome mesmo e o sexo fica do jeito que tá. Já tive relatos também de alguns clientes que não conseguiram fazer isso, que o cartório encheu o saco, que não podia, que tinha que retificar os dois, daí a pessoa foi lá e fez um grande barraco e conseguiu. Basicamente é assim que as coisas estão funcionando hoje no Brasil. Mas dá para retificar só um ou outro. O provimento do CNJ não limita nada, assim, de que tem que ser os dois ao mesmo tempo. É bem bacana, bem legal, porque, né, tem pessoas que usam, né, um nome, como é que fala, gente, quando a pessoa usa dois nomes? Agora fugiu aqui da minha cabeça. Nome composto. Isso, nome composto. E aí tem gente que tem, igual, tem um amigo, o meu nome já é comprido, né, mas eu tenho um amigo que ele queria tirar um sobrenome dele justamente para não ficar uma bíblia também, né. E aí eu já falei, eu acho que já é um pouco complicado você querer retificar e ainda querer retirar o seu sobrenome, mas tudo bem. Pode tentar, eu não sei se isso acontece, se é válido, mas eu sei que trocar o seu primeiro nome você vai conseguir. É isso aí. Hoje existe tipo, alguma faixa etária, tipo, tem que ser uma pessoa menor de 18 anos, ela consegue estar fazendo essa alteração, ela precisa... O que ela precisa para fazer essa alteração, essa retificação? Ela precisa estar acompanhada com um responsável legal, uma pessoa maior de idade. Como é que funciona? A pessoa, quem é menor de 18 anos, não consegue fazer a retificação administrativamente, tá? Porque quem é menor de 18 anos ainda precisa entrar com uma ação. A notícia boa é que, como a gente tem com essa decisão do STF tão forte, dizendo que as pessoas podem retificar o nome, hoje é muito mais tranquilo de retificar, né? É bem menos trabalhoso. O que é mais difícil mesmo são os pais dessa criança toparem que a criança troque de nome antes dos 18 anos. Mas quando isso acontece, quando os pais, quando o representante legal deseja mesmo entrar com ação e tal, fazer a retificação, normalmente é bem tranquilo, assim. Mas judicial ainda, né? Até os 18 anos, judicial. Eu só queria perguntar uma coisinha, porque a gente está aqui super engajado, falando sobre retificação, vamos mudar tudo, a gente já conseguiu, né, através da militância, que agora seja um processo muito mais simples, apesar de bem burocrático, né, vários documentos, vários pedidos, às vezes fazer um pequeno barraco para conseguir alguma coisa, mas... Olha o podcast que eu botei no mundo, falar sobre barraco. Mas na vida, às vezes a gente precisa, né, ser mais enfático. Tem gente que não respeita, a gente tem que fazer um... Gostei, achei chique, não é ser barraqueira, é ser enfático. Gostei, Rebeca, gostei. Mas Marina, e por exemplo, tá, eu quero, né, fazer a minha retificação, e se eu mudar de ideia no meio do processo? E posso voltar atrás? Não posso? Agora vai ser processo judicial? Como que faz? É que assim, normalmente é bem rápido, tá, o processo ali do cartório, ele leva, sei lá, uma semana, 15 dias. Eu digo isso porque eu já ouvi vários relatos aqui no podcast que pessoas que se descobriram trans depois de muito tempo, porque elas não sabiam nem o que era uma pessoa trans, então elas não tinham como se identificar com algo que elas não conheciam, elas não tinham conhecimento, ou senão às vezes elas sabiam que era uma pessoa trans, mas ela ainda não tinha certeza do que ela era, ela não estava se descobrindo. Então, assim, vai que nesse meio do processo teve uma retificação, e aí? Na verdade, não pode. A pessoa ela tem direito de retificar o nome dela administrativamente, através do cartório, só uma vez. E aí, se ela quiser retificar outras vezes, ela vai ter que entrar com uma ação judicial para fazer essa solicitação. Entendi. Gente, então vamos pensar muito bem antes de fazer tudo isso, né? Porque depois... Não sei, tipo, acho que quando a pessoa tá na fé ali de juntar aquele bando de documentos para retificar o nome, não sei se a pessoa vai querer voltar atrás, né? Será que sim? Não sei. Não, mas às vezes ela quer alguma coisa, não fez sentido para ela naquele momento, mas agora outra coisa faz sentido. Não que ela vá voltar, vamos dizer assim, não para estaca zero, porque eu não acredito em estaca zero, mas assim, mais voltar ao que era antes, mas às vezes modificar algo que não faz mais sentido. Foi como eu havia dito, às vezes as pessoas ainda estavam
se identificando, ainda realmente encontrando quem elas são de verdade. E aí, não, vou retificar já, quero mudar isso, não aguento mais o meu nome, né, que eu fui registrado, não aguento mais esse nome, eu preciso mudar. Só que ainda não passou pelo processo inteiro, né, de desconstrução, de ressignificação. Em alguns casos que a pessoa estava nesse rolê aí, de não saber bem, será que eu preciso retificar agora? E aí, o nome social, daí parece que a gente não precisa mais falar de nome social, né? Mas ele ainda faz muito sentido para muitas pessoas. Ele ainda é uma saída muito ok para muitas pessoas. E aí, talvez nesses casos, assim, eu indicaria sempre isso, a pessoa ir mais pro lado do nome social e tentar que no teu trabalho, que na tua escola, que nos espaços que tu frequenta, que a gente... E aí talvez seria legal contratar um advogado para encher o saco desses lugares. Encher o saco não, fazer um acordo extrajudicial, esse é o termo correto. É porque, eu não sei, eu fico constrangido, eu me sinto mal mesmo de ter que estar aprovando mesmo. Ai, me mostra o seu RG, mas seu nome não é esse. Não, mas é meu nome social, eu uso o nome social, mas não tá aqui no RG. Então, assim, hoje eu sinto a necessidade de estar trocando meu documento, sim, vou incluir o nome social, mas eu também já quero entrar com o trabalho da retificação, porque eu acho que é importante a gente... Alguns, nem todo mundo, mas para mim hoje é importante eu ter isso documentado mesmo, ter um documento, ter a prova, falar assim, não, aqui, ó, esse realmente é meu nome, não existe mais essa pessoa aqui, entendeu? Que tá no registro, que vocês conheceram e tal, mas eu realmente não tinha, então por isso que eu não fui atrás das informações, atrás do processo, né? E hoje está sendo muito, muito legal de eu estar tendo essas informações, até porque eu quero já iniciar esse processo, eu acho que é necessário. Mas eu acho que é muito isso, assim, e eu gosto muito de frisar isso, porque tem que fazer sentido para a pessoa, não tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para quem está indo retificar. Se a pessoa quer retificar, ótimo, retifica. Se tu não quer retificar, não retifica, sabe? Eu acho que quando a gente fala de pessoas trans, parece que a vida da pessoa se torna pública e todo mundo tem que dar uma opinião. Eu acho que tu tinha que ter retificado, eu acho que tu tinha que ter feito cirurgia, eu acho que tu tinha que ter tomado hormônio, eu acho que tu não acha nada, deixa a pessoa ser feliz e viver a vida dela, sabe? Então é muito nisso que tu falou, Noah. Se a pessoa quer retificar o nome, vamos lá, eu te ajudo, eu te ensino. Se a pessoa quer ajuda para botar nome social em documentos, vamos lá, eu te ajudo, eu te ensino. A decisão tem que ser da pessoa. Não sou eu que vou ser a detentora de saber o que é o melhor para cada um. Cada um sabe o que é o melhor em qualquer momento, né? De fazer as coisas. E se tu tá aí na fila de retificar, vai fundo. Eu vou sim. E aí, se eu tiver qualquer problema, eu já vou falar, vou chamar minha advogada. Vocês não conhecem? Ela nem é daqui, mas ela é poderosa. Daqui, entendeu? Ela surge. Incrível. Marina, a gente já está caminhando para o final. Você gostaria de compartilhar mais alguma informação, alguma história, algum fato aleatório, assim, com o pessoal? Relacionado ou não, né, à retificação, mas também a sua história como advogada, né, para dar um gás nas pessoas, um pouquinho de esperança. Bastante você já deu, né, com toda essa história, com toda essa sua militância aí, você transparece essa energia tão boa. Mas se você tiver mais alguma coisa que quiser compartilhar com a gente... Não, mais me colocar super à disposição, assim, né? Eu acho esse espaço incrível, como eu falei para vocês. Eu acho que o direito é um conhecimento que nos permite, nos dar acesso a muita coisa e também nega acesso a muita coisa, né? E para mim, poder trabalhar com isso, que é uma coisa que eu gosto, que é uma coisa que para mim faz sentido, é onde eu vejo a minha profissão fazendo sentido, para mim isso não tem preço, assim, poder estar em espaços como esse hoje, falando sobre direitos de pessoas trans, principalmente. Então, para mim, poder estar aqui falando sobre isso e abrindo espaço para trazer conhecimento, para trazer informação para todo mundo, é incrível. E eu espero que tenham muitos outros espaços assim, e eu estou sempre super à disposição, assim, de todas as pessoas que precisam de ajuda com seus direitos. Eu sou essa advogada. Espero que outras surjam no mundo também, né? Mais marinas malucas que queiram trabalhar com por favor, direitos Deus, humanos multiplica. Multiplica!
Mas, Marina, então eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui. Foi de um valor, assim, inestimável. Tá sendo muito, muito legal, assim. Muito obrigada por isso. E lembrando que o nosso espaço está sempre aberto, né? Se você quiser falar sobre mais alguma coisa, se tiver mais alguma novidade, enfim, a gente vai estar sempre de braços abertos para te receber, tá bom? Tá bom. Não, me convida que eu venho, que eu sou a pirada aqui, ó. Tô sempre ligada nos 220. Eu agradeço também, Marina. Eu acho que foi mega importante. Muita coisa eu não sabia. Muita coisa eu não sabia o que acontecia antes também. Então, eu acho que a informação ela é sempre muito válida. É muito aberto a gente ter acesso a isso diretamente de uma pessoa que trabalha linha de frente, né, com a situação, com essa luta. Então, eu venho agradecer muito e me dá até uma animação de como eu já posso iniciar esse processo. Já tô ansioso, entendeu? Ai, Muito que obrigada legal. mesmo. Então é isso, pessoal. Compartilhem, curtam bastante o episódio. Além disso, nós estamos na plataforma Catarse. Quem quiser contribuir com o nosso projeto, é só entrar lá. Todos os links vão estar na descrição do vídeo, assim como o Instagram da Marina, tudo bonitinho. Me sigam! Vocês podem falar com ela. Todos os episódios eles têm a transcrição, então a gente está sempre preocupado também com essa questão da inclusão, porque a gente está falando sempre sobre uma parte da população, mas a gente não pode esquecer outra. Então, é isso. Se vocês tiverem sugestões, ideias, quiserem participar também, é só mandar e-mail pra gente. E muito obrigada e até mais.